Por que emoções existem? O que são emoções, afinal de contas? Né? O que elas são, o que elas fazem, por que essas tais de emoções existem? Então, eu quero que vocês entendam uma primeira coisa. Você, cara, pessoa que está assistindo a live ou a gravação, você é um ser humano. E como um ser humano, você é um organismo. Né? Não estou falando que você tem um corpo. Né? Estou deixando a espiritualidade de lado nesse bate-papo hoje. Tá? Não estou falando que você tem um corpo. Eu estou falando que você é um corpo. Mas não apenas um corpo. Você é um organismo muito, mas muito complexo. Mas todas as partes que você tem estão reunidas nesse organismo. Então, a sua mente, se é que a gente pode chamar assim, os seus pensamentos e as suas emoções, elas não estão, vamos dizer assim, em um outro plano de existência. Elas fazem parte desse aparato biológico que você tem. É o aparato biológico que está produzindo o que você entende enquanto emoções, sentimentos e pensamentos. Ok? Tá tudo junto e misturado. Tanto que eu vivo falando sobre isso. Modernamente, nas ciências da saúde, a gente está tendendo a entender saúde como uma única coisa e não mais dividir entre saúde física e saúde mental. Hoje em dia, os profissionais estão tendendo a entender isso como saúde, porque a gente está entendendo que essas coisas são indissociáveis. Corpo e mente, se você quiser chamar, eu vou usar um termo aqui que eu vou estar repetindo o tempo inteiro. É tudo o mesmo organismo. É um organismo que tem como uma das principais funções tentar sobreviver. Ok? Como todos os organismos que existem, uma das principais funções, se você quer discutir o porquê que isso acontece, aí a gente entra na filosofia, a gente entra em religião, mas sendo assim bem biológico, pensando no que a gente tem de mais moderno das ciências da saúde, a gente vai pensar assim: a função principal do teu organismo é tentar sobreviver. Tá? Tentar passar os seus genes para frente, seja lá como você queira definir isso. E ele foi selecionado naturalmente, de novo, estou hoje deixando espiritualidade um pouco de lado e indo direto para ciências, e ele foi selecionado de várias maneiras, seleção natural, seleção sexual e várias outras formas de seleção, mas ele foi passando por todo um processo de evolução para fazer isso cada vez melhor. Isso não quer dizer que ele faz isso de maneira perfeita. Nenhum organismo na Terra faz isso. Se existe um organismo dentro da Terra que a gente não conhece, talvez, né? Mas é estranho a gente não ter conhecido ele ainda se ele é tão perfeito. E assim, vamos ser sinceros, a gente ainda não achou organismos fora da Terra até agora, pelo menos, né? Então, o que a gente conhece de organismos eles têm como função básica sobreviver e passar os seus genes adiante, e nenhum deles faz isso de uma maneira que a gente consiga entender enquanto perfeita de algum modo, ok? As emoções, sendo uma função, uma parte desse organismo, estão nesse organismo justamente para cumprir essa função, para te ajudar, para ajudar você enquanto organismo a sobreviver. Lembra que eu falei que a emoção ela não está separada num outro plano de existência? Por quê? Aqui eu vou mostrar para vocês a base da base, porque a gente pode ir muito mais fundo, mas como eu falei, eu não quero ir muito além hoje. Mas aqui é a base da base do que a gente vai chamar de sistema límbico. O que é o sistema límbico? É um conjunto de partes do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. As principais são as que estão aqui na tela, mas como eu falei, às vezes a gente pode subdividir, tem alguns que vão considerar algumas partes, outros não. É assim, é um negócio bem mais complexo. Isso aqui é um resumo, mas são partes do nosso cérebro que trabalham em conjunto com o objetivo de conseguir é, fazer a modulação, vamos usar o termo bonitinho, a modulação das nossas emoções. O que é a modulação das nossas emoções? É fazer as emoções ocorrerem e terem sentido, ok? Então essas emoções elas precisam estar adequadas para o tipo de estímulo que o nosso cérebro, que o nosso organismo está recebendo. Então, se nós estamos recebendo tal tipo de emoção, de estímulo,
o cérebro vai produzir determinado tipo de emoção. E ele vai modificar o comportamento, o funcionamento do organismo como um todo para tentar passar uma mensagem, né? Então, as emoções estão tentando trazer alguma mensagem para o nosso organismo para que a gente tenda a fazer determinados comportamentos ou a evitar determinados comportamentos, ou os dois ao mesmo tempo, para que a gente tenha maior chance de sobreviver, ok? Então, essa é a base da base das emoções. E o que modula as emoções, faz elas serem adequadas para os estímulos que a gente recebe, é isso que você está vendo aqui na tela. É desde o hipocampo, do giro do símbolo, fórnix, amígdala, hipotálamo, giro parahipocampal, até o eixo olfativo tá junto nisso aqui. Uma parte que não dá para ver, porque a gente está fazendo um corte assim do cérebro, né? Eu estou cortando meu cérebro aqui no meio, né, dessa maneira, e virando eles para vocês. Mas se vocês cortassem o cérebro desse jeito aqui e pegasse e virasse aqui, vocês iriam descobrir, só para dar um exemplo de como as emoções ajudam a gente a sobreviver, que uma parte que não está aqui desse sistema límbico, que faz a modulação das emoções, está numa parte que a gente vai chamar de lobo temporal, ok? Os lobos temporais são partes que estão mais ou menos aqui na nossa cabeça, tá certo? Tem dos dois lados, tem o esquerdo e tem o direito. E qual que é a principal função dos lobos temporais? A memória de longo prazo, ok? Então, consolidar, né, guardar a memória de longo prazo, pegar a memória de longo prazo quando a gente precisa. Então, é quase, entre aspas, como se fosse o nosso HD, ok? Se a memória de curto prazo é como se fosse a nossa memória RAM, nossa memória de longo prazo é o HD. E aqui vocês já vão percebendo que a gente está aqui tá percebendo que não tem uma parte do cérebro que faz só uma coisa. Né? Cada parte do cérebro vai fazer várias coisas e está tudo interligado, está tudo em conjunto. Né? Então não é assim, a parte do cérebro que faz isso é só essa aqui e tal. Não, não. Tem partes principais, mas tem partes que vão se comunicando e fazem mais de uma função. E uma função às vezes está, como vocês estão vendo na imagem, espalhada. Né? E é exatamente isso que acontece com os lobos temporais. Então a principal função deles é fazer esse manejo das memórias de longo prazo. Porém, eles também participam, né, do sistema límbico, da parte que mexe com as emoções. E por que a gente acha que isso acontece? Né? Qual que é a principal hipótese dos neurologistas? Porque não é uma coisa só no ser humano, isso está no cérebro de vários animais. Né? Animais que têm cérebros parecidos com os nossos funcionam dessa maneira. Por que tem essa mistura de você ter a mesma parte do cérebro que participa do sistema límbico e da memória de longo prazo? Por causa, provavelmente, da memória emocional, que é aquela coisa assim, eu tenho uma gatinha, por exemplo, né? Ela não vai para a rua a menos que eu esteja andando com ela. Mas vamos dizer que ela saia, ok? Ela saia por conta e ela vai achar um lugar que ela vai matar um passarinho para comer, né? Que ela vive tentando fazer mesmo quando ela está comigo. Mas vamos dizer que ela conseguiu. Ela matou um passarinho e comeu o passarinho. Pô, legal. Ela vai ficar, provavelmente, pelo que a gente consegue compreender através de vários exames e tudo, mas ela vai ter uma emoção positiva ali naquele momento, de pô, que massa, consegui comida, a comida estava gostosa, ela vai ter emoções positivas. Essas emoções positivas vão aumentar a chance de aquela situação, daquela experiência ser gravada na memória de longo prazo, que essa é a ideia da memória emocional. Por que isso é importante? Porque vai ter mais chance de ela lembrar que o que ela fez para conseguir matar aquele passarinho, em que lugar ela estava, ou seja, a maior probabilidade de ela conseguir algo assim. Isso vai aumentar a chance de ela reproduzir isso no futuro e, por consequência, sobreviver. Né? Por outro lado, se ela estava dando um rolê e vem os outros gatos, que tem muito gato aqui perto de casa, né, de rua mesmo, vamos dizer que vem os gatos, e gato é territorialista, eles começam a tretar com ela, ela sai toda machucada. Provavelmente ela vai ter emoções muito negativas, ela vai ficar bem mal emocionalmente. E isso vai ajudar também a memória de longo prazo dessa experiência ficar mais gravada. Porque também é importante ela lembrar o que aconteceu para evitar que aquela coisa ruim aconteça no futuro. Qual lugar que era o território de outros gatos? O que ela fez para conseguir escapar?
Ok, eu não vou fazer as coisas que me levaram para isso novamente e vou fazer as coisas que deram certo para escapar. Então, veja só o quanto é tudo muito conectado e como, né, um exemplo de como o nosso cérebro acaba funcionando para fazer com que as emoções nos ajudem a sobreviver. Então, pensa no quesito organismo, ok? Pensa dessa maneira. Outros exemplos que eu posso dar são as seguintes ideias. Hoje em dia se sabe que a gente está explorando muito, né, os exames de imagem, principalmente, eles estão avançando pra caramba e a gente tem conseguido descobrir várias evidências. Por exemplo, deixa eu ver se aparece meu mouse. Ah, tá aqui. Que essa tal dessa amígdala aqui, que é uma parte super importante e que participa muito fortemente na regulação de algumas emoções negativas, a gente vai falar depois de emoções negativas, né? Mas que participa muito disso, aparentemente vários estudos têm mostrado que pessoas que têm transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe tendem a ter ele menor, né? Provavelmente a gente não sabe direito se a pessoa nasceu ou se desenvolveu menos ou alguma coisa assim, mas a amígdala tende a ter um volume menor. E com a amígdala menor, você tem uma capacidade menor de conseguir manejar e modular algumas dessas emoções negativas. E talvez isso esteja relacionado com aqueles desesperos, aqueles impulsos que pessoas que borderline acabam tendo, ok? São hipóteses, a gente precisa de mais evidência, mas são evidências promissoras até agora. Então, quem sabe a gente consiga descobrir isso sobre muitas coisas. Direto tem estudos pipocando sobre vários transtornos mentais, como depressão e etc., que vão entendendo como determinadas diferenças, que às vezes a gente nasceu com essas diferenças que podem ser genéticas, podem afetar o desenvolvimento de determinados transtornos mentais. Alguns já estão muito bem estabelecidos, sempre tem muito mais para ver, mas um exemplo, um Alzheimer. O Alzheimer a gente já sabe muito melhor tudo que está acontecendo ali no cérebro. Tem muito para descobrir, mas dá de 10 a 0 em várias outras coisas. Tá? Um outro exemplo aqui é, se a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que faz a modulação dessas emoções, uma das coisas que a gente pode ter, e foi algo que eu falei na live que eu estava falando sobre os nossos limites e as nossas estafas, uma coisa que a gente pode ter é um cansaço emocional. Se a gente está vivendo emoções muito intensas constantemente, o nosso sistema límbico ele vai precisar de um pouco de manutenção. É como se fosse um músculo que a gente forçou demais e ele fica cansado, ok? Então ele vai falhar um pouco na modulação emocional caso ele esteja muito desgastado. Em especial, emoções negativas muito intensas e constantes tendem a causar mais esse cansaço, mas emoções positivas muito intensas e constantes também podem acabar contribuindo com esse processo. E aí, se a gente está cansado, e eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu falei isso, se vocês quiserem ver, tá no Você Não É um Sobre-Humano, né, os limites que nós temos, esse será mais ou menos o título do vídeo, né? Da live, perdão, que está gravada aqui também no meu YouTube. Mas se vocês quiserem ver, vejam lá. Mas a ideia é, uma das coisas que acaba fazendo, um dos sintomas, vamos dizer assim, dessa estafa emocional, é que a nossa modulação emocional não fica muito boa. E aí o nosso cérebro não consegue fazer emoções adequadas, né? Ele não regula bem as emoções para o tipo de estímulo que ele está recebendo. Então, talvez ele tenha ele reaja de uma maneira muito abaixo do que deveria emocionalmente a um determinado estímulo, ou muito acima. Um exemplo clássico disso é o que a gente muitas vezes vai chamar de irritabilidade. Não, não é irritação, não é estar irritado o tempo inteiro, irritada o tempo inteiro. É estar irritável, ou seja, estímulos que causariam respostas menos intensas, normalmente com a modulação emocional funcionando bem naquela pessoa, naquele momento que ela está irritável, porque ela pode estar em uma estafa emocional, vai fazer com que ela fique irritada, com raiva, agressiva mais facilmente.
Então isso é um sintoma muito comum que essa pessoa pode acabar tendo. É mais ou menos o que acontece em alguns transtornos mentais, isso pode acontecer com a depressão, por exemplo, ou com uma pessoa que está com bipolaridade na fase maníaca, ou até mesmo em outras coisas, como por exemplo, um exemplo que muita gente conhece, que é a TPM, a tensão pré-menstrual. Nem toda pessoa com TPM fica irritável, mas é muito comum que esse seja um sintoma de TPM. Então, de novo, nós somos um organismo. Percebe como uma coisa muito física, hormonal, vai afetar a modulação emocional da pessoa? Olha como está tudo conectado, porque, de novo, é a ideia de organismo. Tá? É só um organismo tentando sobreviver, ok? Então, essa é a ideia de o que são emoções, por que a gente sente. Então, são essas respostas emocionais que são respostas do nosso organismo que tentam fazer a gente fazer determinados comportamentos ou evitar determinados comportamentos e fazer algumas coisas no nosso corpo, causar algumas modificações, né? Ah, vou deixar o coração mais acelerado, né? Vou deixar vamos dizer assim, a pupila mais dilatada, né, porque eu tô cheio de adrenalina no meu sangue, porque eu tô numa sensação de perigo aqui, eu tô com medo, eu vou colocar mais oxigênio nos músculos, tudo isso para reagir mais rápido a um perigo. Então veja outros tipos aqui de reação que a gente pode ter. O que é então emoção? É o nome que a gente dá para o resultado desse conjunto super complexo de mecanismos do nosso organismo, que tem principalmente nessa parte aqui do sistema límbico dentro do cérebro, mas que também participa do corpo inteiro. Então, os hormônios como a adrenalina, que eu acabei de falar, tudo isso, né, esses mensageiros que vão pelo sangue, tudo isso vai contribuir para a gente chamar aquilo de emoção. Né? Às vezes a gente percebe que a gente está ansioso porque o nosso coração está acelerado. Né? Então veja, a gente percebeu lá pelo coração que foi uma resposta que muitas vezes a adrenalina mandou depois de ter sido jogado por uma glândula que não está no cérebro para nossa corrente sanguínea que foi até o dedo do pé lá essa adrenalina, esse hormônio. Então tudo isso é o que a gente vai chamar de emoção.